Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos: revisar o conceito de eletrólise, revisar a identificação da eletrólise em solução aquosa, identificar as semi-reações presentes na eletrólise em solução aquosa e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas? Você se lembra qual o conceito de eletrólise em solução aquosa? Será que a relação entre a eletrólise e a galvanoplastia é que a gente tem uma imagem do processo de galvanoplastia? Então vamos lembrar um pouquinho as definições. Então a eletrólise é um outro campo de estudo da eletroquímica e é um processo inverso ao que acontece nas pilhas, isto é, a eletrólise ocorre por meio de uma reação não espontânea de oxirredução em que a energia elétrica é transformada em energia química. Então lá na pilha a gente tem uma reação que produz energia química. Aqui a gente precisa de uma energia elétrica para que seja feita então a eletrólise. A gente precisa de uma energia externa para que a eletrólise ocorra. Na pilha a gente tem uma reação espontânea, os componentes se encontram e aí a gente tem a reação e produção de eletricidade. Para que a eletrólise ocorra eu preciso fornecer essa eletricidade externa. Na eletrólise, diferente do que ocorre na pilha, é preciso fornecer corrente elétrica mediante um gerador, que aí pode ser uma pilha, uma bateria ou equipamento ligado direto na tomada na corrente elétrica. A eletrólise pode acontecer de dois tipos, que apresentam algumas diferenças. Então a gente tem a eletrólise ígnea e agora a gente vai falar sobre a eletrólise aquosa ou eletrólise em meio aquoso. Então, a eletrólise aquosa, ou em meio aquoso, ou ainda em solução aquosa, é o tipo de eletrólise que ocorre quando a descarga elétrica é realizada diretamente em uma substância iônica dissolvida em água, aonde vai acontecer dissociação iônica dessa substância. A solução aquosa de um sal ou de uma base vai liberar os íons positivos, que chamamos de cátion, e os íons negativos, que chamamos de ânion. Então, na eletrólise aquosa, eu tenho a presença de água e um composto iônico dissolvido nessa água. E os compostos são sal e base. A eletrólise tem como objetivo a produção de elementos ou metais em seu estado fundamental ou neutros. Outra consideração importante é que o número de elétrons perdidos deverá ser igual ao número de elétrons ganhos durante o processo de eletrólise. Então, na hora que você está escrevendo as semi-reações e a reação lá para a eletrólise, você tem sempre que oferecer o balanceamento para essas reações para que as quantidades dos elétrons fiquem iguais. Então, é muito importante que os elétrons estejam na quantidade igual. Perdeu e ganhou a mesma quantidade de elétrons. Se a cuba eletrolítica, que é o recipiente onde ocorre a eletrólise, não houver eletrólitos, ou sejam, íons livres, não ocorrerá a passagem de corrente elétrica. Então eu preciso ter íons livres, ou seja, mobilidade dos elétrons, para ter a passagem da corrente elétrica. Na eletrólise aquosa, que é também conhecido como eletrólise em meio aquoso ou em solução aquosa, tem como característica a dissolução de um composto iônico, base ou sal, em água, possibilitando a liberação de íons pelo composto iônico e assim a passagem de corrente elétrica. E ainda, nesse tipo de eletrólise, leva-se em consideração a autoionização da água. Então veja só, nesse momento que eu tenho eletrólise em solução aquosa, eu também vou ter a autoionização da água, então eu vou ter mais íons aí dentro desse processo de eletrólise, diferente quando eu tenho a eletrólise ígnea que vimos em aulas anteriores. Então olha só, além dos íons provenientes da autoionização da água, leva-se em consideração também os íons liberados na dissociação do composto iônico, ou seja, da base ou do sal que está lá solubilizado nessa água. Então, por exemplo, a gente tem a dissociação iônica de um sal, aqui o NaCl, que se dissocia em Na+, e Cl-, e a dissociação iônica de uma base ou hidróxido, por exemplo, o MgOH2, que se dissocia em Mg2+, e OH-. E aqui a gente tem a autoionização da água, formando H+ e OH- também. Esquematicamente, a gente pode representar a eletrólise aquosa utilizando esse tipo de exemplo. Então, olha só. Na parte do circuito interno, a gente tem o cátodo, que é o polo negativo,
o cátion sofre a redução e ocorre a deposição no eletrodo. E o ânodo, que é o polo positivo, o ânion sofre oxidação e ocorre a corrosão do eletrodo. Então a gente tem o cátodo e o ânodo. Aqui a gente tem o cátodo sendo o polo negativo na eletrólise, diferente lá da pilha. E o ânodo sendo o polo positivo, também diferente lá da pilha. E a gente tem aí, então, nossos eletrólitos em solução para poder ter a passagem da corrente elétrica dentro da eletrólise aquosa. Os eletrólitos, então, que são os íons livres, os cátions e os ânions, originados da autonização da água e da dissociação iônica de um composto iônico decorrente da passagem da corrente elétrica. Aí a gente vai ter também o gerador, pilha ou bateria, então, gerador aqui em cima, e aí a gente tem o circuito externo, né? Então, o cátodo polo positivo, lá da pilha do gerador, ocorre a redução e o NOx da espécie química diminui, e o ânodo polo negativo, ocorre a oxidação e o NOx da espécie química aumenta. Lembrando que a gente está falando aqui de aumento e redução de NOx, está falando aí de ganhar ou receber elétrons, que são cargas negativas, e aí a gente sempre tem que lembrar que se ele está perdendo esses elétrons, ele está ficando positivo, pois ele está perdendo cargas negativas. Se ele está recebendo os elétrons, ele está recebendo carga negativa, e aí ele fica cada vez mais negativo, está recebendo mais cargas negativas, certo? Observe que a partir da movimentação de elétrons do gerador, o fluxo dos elétrons ocorre do ânodo negativo para o cátodo positivo no circuito do gerador, ou seja, na sequência lá da pilha. Enquanto que na eletrólise, o fluxo dos elétrons acontece do ânodo positivo para o cátodo negativo, né, da parte interna, então, do circuito da eletrólise. Veja aqui, que é do menos para o mais, certo? E aqui é do mais para o menos, ok? Então, inverte-se o sentido, né? Porque a gente tem a inversão aí, porque a eletrólise é o oposto do processo das pilhas. Outra observação a ser feita é que os circuitos externos e internos são ligados da seguinte maneira. Então, tem que respeitar a sequência da ligação para que a eletrólise funcione. Então, o polo positivo, que é o cátodo da pilha, vai estar para o polo positivo, que é o ânodo da eletrólise. O polo negativo, o ânodo da pilha, estará para o polo negativo, o cátodo da eletrólise. Então, veja aqui, ó, a gente tem o ânodo ligado aqui na parte positiva da pilha, o ânodo da eletrólise, e o cátodo ligado na parte negativa aqui da pilha. Então, o cátodo da eletrólise ligado lá na parte negativa da pilha, certo? Vamos para a atividade 1 agora. Para pratear eletroliticamente um objeto de cobre, é controlado a massa da prata depositada no objeto. Foi montada a aparelhagem esquematizada na figura a seguir. Dê os nomes dos componentes que aparecem no número 1, 2 e 3. Agora é com vocês.
para a correção da atividade, olha só. Para pratear eletroliticamente um objeto de cobre e controlar a massa de prata depositada no objeto, foi montada a aparelhagem esquematizada na figura a seguir. Dê os nomes dos componentes 1, 2 e 3. Então, componente 1, componente 2, componente 3. Vamos ver? Então, o número 1 é uma chapa de prata, o 2 é o objeto de cobre e o 3 é um amperímetro. Então, olha só, no polo negativo, 2, haverá a redução dos cátions Ag+, os cátions de prata, e a deposição da prata metálica sobre o cobre. No polo positivo, haverá a oxidação da prata metálica, e o amperímetro é usado para regular a corrente elétrica e assim controlar a quantidade de massa aí que vai ser depositada sobre a peça. Vamos para a atividade 2 agora? A ilustração a seguir ilustra a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de cobre 2. Com relação a esse processo, escreva as reações de oxidação e redução dessa eletrólise. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, a ilustração a seguir, à direita, ilustra a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de cobre 2. Com relação a esse processo, escreva as reações de oxidação e redução. Preste atenção aqui, onde ele está apontando o circuito dos elétrons, certo? Está falando que temos os eletrodos aqui e também as setinhas, ele está apontando aqui o Cl- para cá e o Cu para lá, tá? Então ele tem as setas apontando aí o andamento dos nossos íons. Já ajuda um pouquinho. E aí como é que fica? A reação de redução. Cu2 aquoso mais 2 elétrons formando lá o nosso cobre sólido, Cu sólido. E a reação de oxidação, 2Cl-
aquoso, formando Cl2 gasoso e 2 elétrons. Notem a quantidade igual de elétron recebido e elétron perdido nas duas reações. No ânodo, eletrodo ligado ao polo positivo da fonte de alimentação, os íons cloretos presentes no eletrólido vão se oxidar, como a gente viu nas setas ali, seguindo então a posição do circuito dos elétrons que estavam no desenho. Correto? Vamos para a atividade 3 agora? Quais as diferenças entre a eletrólise ígnea e aquosa? Agora é com vocês. Correção da atividade 3, olha só. Quais as diferenças entre a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa? Então vamos lá. Na eletrólise ígnea, o eletrólido é uma substância fundida, isto é, que está no estado líquido sem a presença de água, porque o ponto de fusão dos materiais derretidos geralmente é bem elevado. Então, é uma eletrólise que acontece a alta temperatura. Já na eletrólise em meio aquoso, o eletrólito é uma solução aquosa com íons dissolvidos, ou seja, tem que ser um composto iônico para que essa eletrólise aquosa funcionando. A principal diferença é essa, a presença de água na eletrólise aquosa e a ausência da água na eletrólise ígnea. Na eletrólise em meio aquoso, existe, além dos íons da substância dissolvida, os íons provenientes lá da autonização da água, que é o H+, e o OH-.
Assim, é preciso consultar uma lista de facilitadores de descarga para saber qual será o ânion e qual será o cátion que participarão das reações de oxirredução e ficarão neutros. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo essa lista de facilidade de descarga, porque acontece uma competição. Afinal de contas, a gente vai ter 2 cátions e 2 ânions brigando aí pela situação. Então, a gente precisa ver qual que é a facilidade, quem que vai estar aparecendo aí nessa competição na eletrólise de meio aquoso, o que não acontece na eletrólise ígnea, porque aí a gente não tem competição. Para pensar um pouquinho na aula de hoje, eu trouxe um vídeo aqui para vocês e o vídeo é sobre eletrólise aquosa de um composto iônico. Para você acessar o vídeo por completo, você pode estar utilizando o QR Code aqui. Então é uma imagem de uma parte lá do vídeo. Veja que assistindo esse vídeo você pode ver bem certinho como que acontece a mobilidade dos cátions e ânions, o que vai estar acontecendo, como se constrói essa cuba eletrolítica. É um vídeo bem interessante para a gente poder ver como que a eletrólise vai funcionar e essa nossa eletrólise tem a ver também com a galvanoplastia que a gente estava na pergunta lá do comecinho da aula de hoje. E o que estudamos nessa aula? Revisamos os conceitos de eletrólise, revisamos a definição da eletrólise em solução aquosa, identificamos as semi-reações presentes na eletrólise em solução aquosa e praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado, que vocês vejam o vídeo e aprendam mais aí sobre eletrólise. Até a próxima!